Os bosques e florestas não estão calados. Eles ainda sussurram as vozes da sabedoria dos antigos e te convidam a adentrar o território sagrado do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Sejam bem-vindos, ouvintes do Nemeton Podcast. Eu sou o Arthur Carlos e queremos convidar vocês para mais uma conversa aos pés de nossa fogueira. Eu sou a Tanu Clecam. Hoje nós iremos tratar de algo que carrega em si diferentes pontos de vista dentro da espiritualidade celta, que são os festivais. Quais são, quantos são, como eles funcionam dentro da mitologia dos povos celtas. Eu sou o Mate Ságios e trouxemos para falar desse assunto o druida responsável pelo LAG, atualmente o maior clã druídico do Conselho Brasileiro, que acabou de organizar o 15º Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta desse ano. D'Artagnan Aviles Mac Morrigan. Obrigado por tirar esse tempo para conversar com a gente. Seja bem-vindo. E eu sou o Gabriel Bledogaros. Muito obrigado pela sua presença, Darta. Seja bem-vindo. E a gente queria começar com você contando um pouco sobre a sua trajetória, tanto no paganismo quanto no druidismo. Conta aí para nossa audiência quem é Aviles Mac Morrigan. Ei, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão ouvindo esse maravilhoso podcast. Eu sou Aviles Mac Morrigan, de nome social e civil D'Artagnan Abdias. É um prazer enorme estar aqui e agradeço demais vocês de estar compartilhando esse momento com vocês. Eu sou o druida do Lanyan Yalar Clan, mais conhecido como Lag, mais fácil de falar, o clã dos Filhos da Lua. Sou um dos fundadores do clã e sou druida dele há 9 anos. Ano que vem faço meu decanato de druida, minha primeira década de druida aí. Sou também membro do Feed na Median She, que é um grupo coordenado pela Rowena Sinewin, onde eu também atuo como druida, e desenvolvo junto deles alguns trabalhos, alguns estudos. Todo o druidismo, já me perdi um pouco as contas, tem um pouco mais aí de uns 15 anos, mas eu não vou me lembrar exatamente a quantidade de tempo, e no paganismo um pouco mais tempo em relação a isso. Além do meu lado sacerdotal, como druida e sumo sacerdote do LAG, como druida do Feed na Median She, estou hoje como membro da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico, a CEDIC do CBDRC, e fora desse meu lado sacerdotal, eu atuo como professor na Universidade Federal de Sergipe. Para quem não sabe, eu sou doutor e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e sou graduado com licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais também pela UFJF. E estou aqui para falar desse tema maravilhoso com vocês, que são os festivais, que é um tema que eu tive a honra de ser um dos autores desse capítulo no livro Bosque dos Druidas, que eu vou falar daqui a pouco, mas é um prazer enorme estar aqui, dividindo um pouco desse conhecimento em construção. Nada do que eu vou falar aqui é uma verdade absoluta, nada do que eu vou falar aqui é algo que a gente deve levar como imutável, pelo contrário, os estudos continuam e a gente continua a construir as nossas práticas. Então, bora construir com a gente. É isso aí, maravilhoso. Então, já que você antecipou, vamos lá falar sobre os festivais. Para a nossa primeira pergunta, os antigos povos celtas que celebravam esses festivais, os principais festivais, como é que tinha essa diferença do que eles faziam lá e nós fazemos cá? Como é que isso chega até a gente? Uma segunda pergunta, é correto dizer que os festivais celtas também, roda do ano, essa terminologia é a mais correta para falar sobre eles? E a terceira pergunta, porque 3 é celta, explica para o nosso ouvinte como é a questão de separar essa celebração de pessoas que giram pelo norte, giram pelo sul, o que significa isso? Então, dá uma arrumada geral para nós aí. Então, eu acho que para a gente começar falando disso, eu vou pedir desculpas, mas eu vou ter que botar o dedo em polêmica, Na terceira pergunta aí, a gente vai ter que fazer uma polêmicazinha. Mas primeira pergunta.
Se não tem treta, não é celta, né? É. Quando a gente fala sobre os principais festivais, a primeira coisa a gente tem que entender que não existe como a gente definir isso de maneira categórica e universal, né? Os povos celtas eram povos no plural. Então, a gente está falando de mais de um povo, a gente está falando de mais de uma realidade, e cada um desses povos tinha suas próprias culturas, seus próprios festivais. A gente consegue traçar uma linha, uma espécie de estudo comparado, e elencar 4 principais, ainda que, se eu não me engano, na Bretanha, talvez eu esteja falando errado, não sei se na Cornualha ou se na Bretanha eram só 3. Né? Então, ainda assim, a ideia de 4 grandes festivais, em alguns lugares isso pode ser diminuído. E, na minha pesquisa, eu encontro a Irlanda com 5. Vou explicar um pouco melhor do que é esse 5º festival também. Então, assim, não é universal. Primeira coisa é a gente pensar que esses festivais celtas não são universais. Né? A gente tem como principais esses que parecem se repetirem nas várias culturas, nos vários povos, ainda que com nomes diferentes. Né? E eu não vou aqui lembrar todos os nomes de cor de todos dos povos celtas, mas, até porque minha prática ela segue mais irlandesa, então é onde eu me fixo melhor. Mas há um paralelismo. Então eu vou falar aqui pela referência irlandesa o nome deles, mas entenda que existem paralelos, né, em nomes semelhantes de alguns deles. Então, na Irlanda, a gente tem os 4, né, que são os mais universais, apesar de que um deles, e eu vou falar qual é, não é tão universal assim. A gente tem o Samhain, que é visto pelos estudiosos modernos, não temos nenhum documento que diga que é, de fato, o Ano Novo Celta, tá? Mas para muitos estudiosos modernos, ele seria o festival que marcava a passagem do ano. Isso por quê? Explicar, assim, brevemente para vocês a relação disso, porque a maioria dos povos da Europa celebravam seu ano novo no festival de inverno. E aí a gente já quebra de que o Samhain é a entrada do inverno para os celtas, ainda que não fosse um festival de solstício de inverno, né? Então, a gente precisa entender essa relação. O Samhain, a gente já sabe, o festival dedicado aos ancestrais, que tem, por exemplo, entre os ibéricos o nome de Samônios, né, entre outros nomes que ele vai recebendo. É o festival que popularmente se diz dar origem ao Halloween, né, e temos essa grande referência aí. Depois, a gente teria o Imbolc, que seria o festival da maturação do leite, o momento em que o leite está acontecendo. E aí é importante a gente pensar que se o Samhain abre um inverno, então o Imbolc abre a primavera. E ele estaria relacionado não ao aparecimento das flores, como algumas pessoas imaginam, porque a época do Imbolc na Europa, que seria ali no dia 1º, 2º de fevereiro, costuma ser a época de maiores nevascas. Então, na verdade, a primavera ela é anunciada pela recusa do inverno em ir embora. Né? Assim como o Samhain ele é anunciado pelo início dos ventos frios. Então, ela representa esse momento em que o gado é colocado dentro de casa e o leite, os laticínios, são seus principais alimentos, né? Porque lá fora está muito frio, está nevando muito. O Imbolc não é celebrado em todos os lugares. Eu não sei se agora é na Cornualha ou na Bretanha, não havia celebração de um festival análogo ao Imbolc. Então, a gente pode pensar que exatamente por serem lugares talvez um pouco mais ao sul, né, onde essa nevasca não acontecia, esse festival não era uma ocorrência imediata. Né? Logo na sequência, a gente teria o Beltane, que é o chamado também Beltane, né? Que é o Festival dos Fogos. É o período onde a terra começa a amadurecer, a gente começa a falar de colheitas de frutos, né? A gente começa a ter toda essa expectativa, e nessa expectativa da colheita, faz-se os grandes fogos para limpar o inverno, para mandar o inverno embora. Isso porque o Beltane é a entrada do verão. E vejam que eu só estou mandando o inverno embora no verão. Isso porque nas regiões irlandesas, principalmente, essa ideia de primavera e outono, ela é difusa, porque, em geral, é muito frio fora da época do verão. Então, a primavera ela ainda seria uma parte do inverno.
né? Ela ainda contaria como um período invernal porque o calor ainda não se fixou. E é no Beltne que os ventos quentes começam, que a maturidade dos frutos começam, que o inverno efetivamente vai embora. Então, muitas das populações célticas, né, também tinham essa dicotomia principal dentro desses 4 festivais, a divisão de inverno e verão, de época fria e época quente, né? Muito mais marcada ali nesse processo. E, em sequência, o Lunasa, que é o festival da colheita, né, que representaria a chegada do outono, o início do outono, e o período que você começa a colher os grãos que germinaram na terra até aquele momento, fazendo as grandes feiras, as grandes festas, e na Irlanda era essa a época dos casamentos. Nós não estamos falando de casamentos no Beltne. Isso tudo para dizer para vocês assim, por que você acha que o Samhain é esse período de Ano Novo? Se os celtas acreditam que a noite precede o dia, então, por exemplo, agora estamos às 9h30 da noite, né, no momento que estamos gravando esse podcast. Isso significa que na contagem celta já é o dia 3, já é um dia além do que estamos gravando, porque já anoiteceu. Tá? Então, se a noite precede o dia, a morte precede a vida e o inverno precede o verão. Então, o primeiro festival seria o festival que marca o início do inverno. E aí você me faz a pergunta sobre Roda do Ano. Roda do Ano é um nome que os wiccanos deram, né, para esse conjunto de festivais que englobam esses 4 festivais de origem celta ressignificados, né? Então, quando a gente fala dos festivais de Beltane, de Lammas, de Samhain e de Imbolc, né, ou de Candlemas, na visão wicana, a gente não necessariamente está falando dos mesmos significados que tem para os povos celtas e para nós que seguimos a cultura celta. Então, a gente tem que fazer esse recorte. Podemos falar Roda do Ano? Podemos. Roda do Ano, Espiral do Ano, é um nome que é dado, né, e que se popularizou. Podemos usar festivais celtas, se quisermos nos diferenciar? Podemos. E aí é importante a gente dizer que a Roda do Ano, esses festivais, não são únicos. Assim como os celtas, né, são polissêmicos, há mais de um tipo, há mais de uma roda, há mais de um tipo de festivais, a gente também tem várias outras culturas. E a Wicca incorpora, por exemplo, festivais nórdicos, incorpora festivais de outras culturas. Então, não existe uma roda única. Mas essas rodas, esses festivais, se conversam de alguma forma, sim, quando a gente vai entender, até porque a maioria desses povos europeus conversavam ali, mais ou menos, a mesma região, o mesmo clima, né, o mesmo estilo de vida. Então, muitas dessas coisas se conversam. E aí você me pergunta sobre girar pelo norte ou girar pelo sul. Bem, agora é que começa a treta, né? Essa ideia de girar pelo norte ou girar pelo sul é porque a gente está acostumado a ver esses festivais, esses ciclos, né? E aí eu gosto do nome roda porque dá uma ideia de ciclos, como algo sazonal ou estacional, né, ligado às estações do ano. E a gente tende a adaptar essa relação de estações para cá, né, para o Brasil. Então, se o Samhain representa o inverno, né, a entrada do inverno, então ele aqui deve preceder o que nós chamamos de inverno. Qual que é o problema de quando a gente pensa e só gira essa roda, né, só adapta ela? Eu rodo no sul, então, ao invés de ter meu Samhain no dia 31 de outubro, eu vou ter meu Samhain no dia 30 de abril. Ao invés de eu fazer isso, eu preciso começar a pensar na minha terra. Porque não dá para eu adaptar, não dá para eu trazer esses festivais para o Brasil e desconsiderar, por exemplo, que o auge do nosso inverno acontece nas festas de São João. Na maioria dos lugares, a colheita do milho. O período que seria regido pela caça pela morte é um período de festas, e festas cujo fogo tem o principal momento. Ah, mas isso é porque a Igreja Católica trouxe as festas do fogo como festas juninas para o Brasil e não adaptaram a data. Sim, isso é verdade. Por outro lado, eu não posso dizer que a minha terra está morta no período do inverno. Talvez quem more no extremo sul do Brasil, ali na região do Rio Grande do Sul, talvez Santa Catarina, possa vivenciar uma relação de morte no inverno. Mas ainda assim não possa. Por que eu estou falando isso? Não dá para eu comparar o que é o inverno europeu de menos 25, menos 30 graus, com o inverno no extremo sul do Brasil, que se fizer menos 5 é muito. Tem
uma discrepância ainda entre o -5 e o -25, -30, né? Então, entender que essa relação de inverno lá é muito mais exagerada do que é o nosso inverno aqui. E ela, de fato, mata as plantas. Você vê neve, uma camada de neve abrupta em cima das coisas, neve essa que não deixa nada germinar, né? E tá tudo ali ressecado, morto. E neve essa que vai degelar, vai virar água e vai regar o solo na primavera. E aí, se eu penso o meu período de inverno aqui... Posso colocar só uma questão nisso? Então, será que a gente não deveria se inspirar um pouco mais nos povos nativos? Eu ia chegar nisso. Então tudo bem. Então já tá, beleza. Você só antecipou, mas eu ia chegar exatamente nisso. Então, a relação, né, que a gente tem que fazer é exatamente de olhar para a nossa terra e entender como a minha terra vibra. Eu vim morar há 2 anos no Nordeste. E eu estou até agora tentando entender se aqui gira pelo sul, gira pelo norte, porque aqui tem época de colheita na época de sal e em época de colheita na época de Beltna. Eu tenho colheita nos 2 momentos. Eu não tenho um período que não tem colheita, porque tem a colheita pré-chuva e a pós-chuva. Então, quando eu penso nisso, o primeiro pensamento que eu tenho que fazer, peraí, não sei se só trazer, só girar a roda sul vai dar certo. Porque não adianta eu também fazer um festival lindo e maravilhoso de inverno. Eu estou usando o inverno porque é o mais drástico entre as comparações, tá, gente? Um festival lindo e maravilhoso de inverno, falando de neve, falando desse período todo. Aí eu estou falando disso aqui, de repente está um sol de 30 graus lá fora. Inverno, que neve é essa que eu tô falando? Me gera a mesma agonia que eu tenho quando eu vejo as decorações natalinas do Brasil com 30, 40 graus e bonecos de neve sendo montados de plástico, né? Eu olho e falo, gente, por favor, né? É para fazer vontade na gente de querer estar no lugar que neva, porque debaixo desse sol de quase 40 a gente quer isso, né? A gente quer um gelinho. Então eu acho que a gente tem que começar a entender que trazer sem repensar, sem adaptar é um problema. Então, quando a gente fala de roda norte e roda sul, a gente fala disso. Eu sigo igual eles seguem ou eu adapto para as estações do ano de cá. Mas aí eu adapto sem analisar o que são essas estações. E lembrar que essas estações não existiam no Brasil pré-colombiano, né? Ou seja, esse nome de inverno, primavera, verão não era outono, primavera, verão, né? Inverno. Não eram usados no Brasil. Até Colombo, até os portugueses chegarem. Então, a gente está falando de nomes, de relações com a terra que os indígenas conhecem muito melhor, com estações e épocas de plantio e de colheita, que eles vão saber, não só os indígenas, mas também os campesinos, as pessoas que estão no campo plantando e colhendo e que conhecem a sua terra, mas principalmente os indígenas que conhecem essa terra há muito mais tempo que a gente, vão saber dizer para a gente quais são os reais ciclos. E aí, em cima desses ciclos, eu acho que a gente pode adaptar. A gente pode começar a pensar o que bate nesse ciclo que a Terra está vivendo com o que os celtas viviam lá, né? E tentar criar rodas adaptadas, ressignificando, talvez. Meu Samhain não vai ser morte absoluta, meu Samhain vai ser uma dedicação aos ancestrais, mas eu não vou falar de morte, porque minha terra não está morrendo, né? Então, pode ser uma ressignificação. Então, a gente pode ir nessa direção de tentar aprender com essa ancestralidade da terra, seja os indígenas, os camponeses, né, os nossos locais, e entender em segundo plano que não vai haver uma roda brasileira. Se alguém está tentando fazer isso, pare por aí, porque cada região e cada micro-região do Brasil vai ter sua especificidade. Não dá para a gente girar junto, porque a Terra ela vai girar separado. Mas a Terra é um organismo vivo, sim. E como um organismo vivo que somos, partes nossas morrem, partes nossas vivem ao mesmo tempo. Nós não somos um ser que morre e vive em épocas separadas. Nós estamos o tempo inteiro, células nossas estão morrendo e outras células estão nascendo. Então, vida e morte são partes da mesma moeda, são partes do mesmo evento. Entender isso, talvez a gente consiga fazer uma celebração que tenha significado para a gente. E aí, para encerrar essa pergunta, eu vou trazer só mais uma polêmica, porque a gente consegue equilibrar, se a gente quiser sair dessa dicotomia e tentar criar uma roda brasileira 100% e tudo mais,
a gente conseguiria se a gente deixasse de cultuar a terra. E aí, só para explicar por que eu estou falando da terra. Ah, mas você não falou que era período de calor e período de frio? Sim, mas na verdade esses períodos refletiam a época de plantio e colheita, porque era esse tipo de calendário que interessava para esses povos. Quando eu planto, quando eu colho, quando eu posso, porque é isso que dava vivência à vida. Se estava calor ou se estava frio, era só uma questão de momento. A terra era o que realmente importava. Mas se eu quiser deixar de lado essa sacralidade da terra, e não vai ser deixar 100% de lado, porque, de certa forma, eu vou esbarrar nela, e eu quiser tentar eleger uma roda única, universal, eu posso ir, e aí eu falei que ia ser outro ponto de polêmica, eu posso ir pela roda financeira. Que aí é onde muita gente fala, mas aí você vai adorar o dinheiro. Não estou falando sobre adorar o dinheiro. Mas hoje nós não plantamos, nós não colhemos o nosso alimento, a gente compra. Eu não estou plantando, eu não estou colhendo. Então, o meu plantio, o meu trabalho, ele não me dá produto da terra, ele me dá dinheiro. Com o dinheiro, eu compro o produto da terra. Então, quando eu entendo qual é o ciclo financeiro da minha região, da minha casa, do meu lugar, do meu país, eu posso fazer, sim, uma roda baseada no ciclo financeiro. E é interessante porque quando a gente bota esse ciclo financeiro para pensar, a roda casa com o estilo da roda norte. De que maneira que isso casa? Qual é o período no Brasil que a gente passa a maior dificuldade e penúria? É janeiro. Mesmo com o 13º, é em janeiro que a gente paga todos os impostos que a gente precisa e a gente fica sem um centavo no bolso. Quem tem filho ainda tem que pagar material escolar, tem uma série de coisas que a gente gasta em janeiro. E aí você fala, mas e o 13º? O 13º, ele é como se fosse o banquete de inverno, porque eu vou falar mais disso mais para frente, mas o período de inverno mesmo, o solstício de inverno, ele é marcado na Europa por época de grandes banquetes, onde você abria os silos de alimento que estavam guardados por inverno, faziam banquetes, mesmo que aquele alimento acabasse, na expectativa de que o inverno iria embora. Então, a gente recebe, né, um abono ali, um grande banquete chamado 13º, e gasta todo ele no período de inverno, né? E, às vezes, a gente fica ali apertadinho das finanças em janeiro. No ano só começa quando passa o carnaval, fevereiro, o carnaval como uma espécie de embarque ali, de início do trabalho, de início do fluxo. Depois, a gente vai ter... Em maio é o nosso período de maturação, é quando a gente começa a fazer planos, né? Para onde eu vou viajar, o que eu posso fazer? Porque já passou a época dos gastos, a gente começa a ver um pouquinho de dinheirinho e a gente pensa em gastar. Só que muitas vezes a gente gasta desenfreadamente, porque aquele dinheiro está amadurecendo e não ainda está maduro. Então, o que a gente faz? A gente sai gastando, chega agosto, como diz o ditado, mês do desgosto, é o mês da colheita. Ao invés de eu ter plantado meu dinheiro, de germinado meu dinheiro, se eu gastei demais, eu vou colher dívidas. Mas se eu plantei, eu vou ter um agosto, um mês, que vai ter um pouco mais de finanças, né? Então, a gente casa aí com a ideia da colheita. E voltamos para o Samhain, que é início ali de novembro, onde a gente começa a ter que pensar, tá chegando o fim do ano, tem que pagar Natal, tem que pagar isso, então eu começo a poupar, a guardar para lidar com esse reinício do meu ciclo financeiro, né? Então, dentro de uma ótica das finanças, a gente conseguiria eleger a roda norte, por assim dizer, né? Seguir o ciclo norte e vivenciar um período levando em considerações festas locais, festas típicas, festas brasileiras, período do ano e a própria energia, a própria egrégora que esse ano e que esses momentos, que esses meses trazem para a gente. E isso tudo, gente, tem que ser considerado na nossa vivência, porque eu não vivo apartado de um ciclo financeiro, eu não vivo apartado da produção da terra, eu não vivo apartado do período de frio, de calor, né, de chuva, do que quer que marque a minha região. Eu vivo imerso a isso tudo. Então, eu tenho que contextualizar tudo isso na hora de pensar a minha vivência, para que eu esteja vibrando na mesma sintonia do que está acontecendo à minha volta, né? É igual a gente celebrar o solstício de verão, uma época auspiciosa, linda e maravilhosa, de elevação, e aí está todo mundo celebrando o Natal. E a gente não conseguir ver no Natal o solstício de verão, porque pra gente a celebração de Natal é solstício de inverno. Não, é solstício de verão também. Eu tô comungando com os meus amigos, tô comungando com a minha família, eu tô vivenciando aquilo também é parte dessa egrégora, dessa energia. Então, a ideia de quebrar
essa visão estática e associar vida financeira, a terra, a colheita, né? Quando que os alimentos estão mais caros, quando estão mais baratos. Isso tudo vai ajudar a gente a pensar em adaptar para a nossa realidade uma roda, um festival que tenha real impacto na minha vida. Falei demais, né? Esse daí é o meu dilema no dia lá de finados, porque geralmente a gente vai em cemitério, né? Quem tem parente morto geralmente vai em cemitério, e a gente não está, né, no mesmo momento, né? Se a gente rodar pelo sul, né? A gente está em Beltem, na verdade. Então é diferente, cara. É estranho às vezes. É verdade. É esquisito mesmo. Até a sensação, o clima, né? A minha pergunta seria quais seriam as principais diferenças na celebração dos festivais, mas você já respondeu bastante, né, nas nossas principais celebrações. E aí eu mantenho na questão de, para quem segue outras vertentes pagãs e ocultistas que celebram a chamada Roda do Ano, né? Tipo o Lita, o Mabon, o Yule. Como é que seria isso dentro dos nossos festivais, dentro da espiritualidade celta, do reconstrucionismo, do druidismo? Olha, eu acho que não tem uma resposta certa e errada para isso, né? Eu falo que uma resposta mais sábia, a fala mais sábia que eu já ouvi na minha vida veio de Beloeso Zizarnos, que eu tenho, né, um grande carinho, faz parte da nossa comunidade, quando uma vez eu perguntei para ele sobre algo que eu via disparidades, via coisas diferentes, cada parte celebrando de um jeito, fazendo de um jeito, e ele chegou para mim e falou: esse seu jeito aqui dá certo para você? Dá. Então, se dá certo, tá certo. Né? Então, acho que a grande resposta disso é: se as celebrações que você está vivenciando dão certo para você, tá certo. Né? Porque por mais que tenha uma celebração, por mais que a gente esteja falando de algo da nossa fé e que tem que ter um cuidado com a tradição também, eu não posso pôr de lado a minha vivência. E aí a gente tem que entender que esses festivais não celtas, eles incorporam pela Wicca. E nos foi muito cômodo, né? Falando pela tradição, nos foi muito cômodo no início da nossa jornada, e todos nós passamos por isso, englobar a roda do ano wicana como sendo uma roda celta. Isso porque havia poucos materiais, poucos estudos sobre esses festivais. E porque a gente cometeu a maior de todas as gafes na hora de pensar sobre esses festivais, que é achar que esses festivais estão mortos. Né? Ou estavam mortos até nós os ressuscitá-los, até a gente voltar a celebrá-los. E essa é uma das coisas que eu falo no capítulo que eu escrevo, né, do Bosque dos Druidas, sobre os festivais, que, na verdade, esses festivais estão vivíssimos nas suas religiões, nas suas culturas, de onde eles vieram. Os irlandeses celebram todos esses festivais, inclusive o nome dos meses em irlandês são nomes das épocas dos festivais. Maio lá chama Mina Beltina, mês do Beltina. Até a religião católica irlandesa é altamente pagã, porque eles adaptaram, né? Sim, a igreja celta, né, que vai incorporar esses elementos. Então, assim, a gente estava o tempo inteiro tentando buscar historicidade, um dado histórico para saber qual era, e não achamos. Aí a gente engloba a roda wicana, achando que porque não tem outras, vamos com essa, enquanto, na verdade, quando a gente pergunta sobre esses festivais menores, né, que muitas vezes são essas diferenças, porque os 4 festivais principais, eles são celtas incorporados pela Wicca, e aí a gente assume os festivais menores, que são os solsticiais e equinociais, que são, na sua maioria, festivais de origem nórdica, né, achando que eles não haviam nos celtas. Os celtas celebravam os solstícios e equinócios, mas a gente não tem detalhes. Primeiro que a gente tem muitos detalhes no País de Gales, né? O País de Gales tem os 8 festivais muito bem traçados, mas mesmo que eu não queira seguir pela linha galesa, a gente tem esses festivais na Irlanda. A gente tem, por exemplo, o equinócio de primavera é o Lana Kaila, é o dia de Kylar, e ele está referenciado na mitologia e nas práticas irlandesas também. Quando eu falo do solstício de verão, eu tenho no solstício de verão
o festival de devoção a Manana, né, de entrega a Manana, que eu não vou me... Então, deixa eu pegar aqui o nome para eu lembrar-me dele. Aqui estou com um livro, né, para colar, porque, gente, é nome demais e irlandês não ajuda, né? A gente tem o solstício de verão, né, que é o Grimstad Anshaura, né, que é o solstício de verão, que é o período que eles faziam dedicações a Manana. E quando a gente pensa no equinócio de outono, a gente tem na mitologia a época em que Kyla se aceita em seu trono, o momento em que ela senta no trono. Então nós temos uma referência de outono. E repare como é interessante. A gente tem Kyla na primavera, rejuvenescendo, e temos Kyla anciã sentando no trono no outono. Então tem aí uma relação, né, que é muito bem referenciado. E quando a gente pensa no inverno, a gente tem sim as festas de solstício de inverno, né, que são muitas vezes relacionadas aí com esse período de banquetes, de esperança de que o inverno vai embora e de recolhimento. É um período que o inverno te coloca para dentro da sua casa. Então, você se recolhe, né? E contação de histórias é um período farto para isso. Então, quando a gente pensa por aí, a gente tem esses festivais, e muito provavelmente, se eu for pesquisar nas outras localidades célticas, eu também vou encontrar festivais locais, muito semelhantes aos festivais locais que a gente tem hoje no Brasil. Natal não é um período de recolhimento? Não é um período que eu vou para casa, ver meus pais, ver minha família, passar a noite com eles? Sim, é. Né? A festa junina não é um momento de pôr para fora, né? De grandes festas do fogo, onde eu vou sair, eu vou me embebedar, eu vou tomar quentão, eu vou comer, eu vou celebrar os montes. São festas que têm paridades. A minha primavera, né, ali em março, que a gente talvez não tenha tanta vivência, mas ela tem a Páscoa. Março não, né? Porque a nossa primavera não é em março, desculpem. A época primaveril na Europa, né, com a nossa Páscoa, que é um momento que a gente geralmente se dá a dar presente aos outros, né? Se coloca para presentear as pessoas, que é muito semelhante aos festivais de primavera do passado. E no outono, a gente não costuma ter uma festa muito específica, mas no outono a gente pode acrescentar, nesse período, que é o que o meu clã faz, dias de ação de graças, épocas de agradecer aos deuses, de reconhecer o papel, o trabalho, né, e a plenitude dos deuses da nossa vida, deuses ancestrais e féricos, né, os três povos. Mas se ainda assim, não, eu prefiro celebrar Lita, Mabon, Yuli e Ostara, tudo bem, não são celtas, mas se funcionam para você, tá tudo bem, né? Eu não vou entrar aqui nos nomes todos, mas só para constar, eu achei aqui no livrinho, no livro Bosque das Druidas que eu estava citando, o nome de todos os festivais, né? E para corrigir, quando eu falei que um deles não tinha o Imbolc, é os Córnicos, é na Cornualha mesmo, tá? Os Córnicos não têm o festival relacionado ao Imbolc, né? Não foi encontrado até hoje festivais de relação com o Imbolc. E na Irlanda, a gente tem ainda o Festan Taura, Festim de Tara, que acontecia a cada 3 anos, na mesma época do Samhain, e era um período de celebrar a soberania da Irlanda, a soberania da terra, né? Um período de celebrar a soberania. Então, nós temos um quinto festival que não é sazonal, é trianual, mas é sim um festival porque fazia parte do calendário ritualístico e do calendário desse povo. Acho que eu respondi a pergunta. Me perdi. Respondeu sim, demais. E esses festivais podem ser considerados um traço comum entre os povos celtas? Quais festivais poderiam ser mais pancélticos, por assim dizer? Então, né, esses 4, ele hoje tem um patamar pancéltico. Samhain, Imbolc, Beltane e Lunasa, com seus respectivos outros nomes, né,
porque aí os escoceses vão ter nomes mais parecidos, mas os maneses já vão mudar o nome, os galeses vão mudar, bretões vão mudar, então cada um, seu Tíberos também tem nomes mais parecidos, né? A gente vai ter nomes diferentes, mas hoje a gente tem uma associação deles, um estudo comparado, eles mais ou menos falavam a mesma coisa. Mas não dá para a gente falar que são traços tão comuns assim quando a gente olha para a história. Isso porque celebrar o Samhain na Irlanda e celebrar o Magusto na Ibéria são coisas muito diferentes. Climaticamente diferentes, culturalmente diferentes. Então, a gente tem práticas muito diferentes nesses lugares. E muitos desses festivais existem. Então, por exemplo, os festivais celtíberos, como eu estava falando da Irlanda, os celtíberos também existem lá na região de Portugal e da Espanha. Ainda são praticados de alguma forma pela cultura popular, né? É como a gente pensar nas nossas festas populares aqui, festa de reis, são festas populares nossas, típicas do nosso cenário brasileiro, e lá esses festivais se tornaram também festas populares, né? Então a gente hoje, no druidismo moderno, traça um paralelo entre eles e elege esses 4 como festivais pancélticos. Mas cabe essa ressalva. Esses 4, Samhain, Imbolc, Beltane e Lunasa, com seus respectivos nomes correlatos, tinham diferenças muito marcantes nas suas localidades, né? Ainda que eles tivessem um fio em comum, um conto em comum, uma história em comum, que é uma história que vai ser comum com quase toda a Europa, né? Quase toda a Europa vai repetir de alguma forma esses mitos, esses contos, essas épocas, porque comungam de uma mesma ancestralidade proto-indo-europeia, porque comungam de um mesmo saber regional, climático e local por proximidade, né? Então, a gente tem essas comunhões, mas haviam celebrações muito diferentes. Hoje é que a gente padroniza elas. E tá tudo bem padronizar, tá, esses festivais hoje. E usar os nomes como nós preferirmos, de acordo com a cultura que a gente tem mais proximidade. Agora, eu recomendo, né, se você falar que tem proximidade com os festivais irlandeses, vai estudar o que os festivais irlandeses eram no passado e como são essas celebrações hoje. No capítulo que eu escrevi sobre os festivais irlandeses do livro Os Bosques dos Druidas, eu tentei fazer esse esforço de tentar trazer um pouco de como é essa celebração hoje na Irlanda, o que ainda acontece por lá. Porque a partir daí a gente vai ver similaridades de coisas que acontecem no Brasil. E aí a gente pode incorporar. A gente pode ir, por comparação, incorporando esses saberes, né? Então, há sim similaridades, há esses 4 festivais que a gente pode chamar como pancélticos, como festivais comuns, por assim dizer, mas a gente sempre vai ter que fazer essa ressalva. É comum hoje. Talvez no passado eles não reconhecessem isso tão comum, porque as tradições em si, a ritualística da celebração era diferente. Inclusive, os deuses envolvidos eram diferentes. Bom, eu acho que você já respondeu boa parte da pergunta que eu ia fazer, mas eu acredito que essa segunda parte possa dar um caldo, que seria... Existe uma comparação entre a forma como os festivais são comemorados na Europa, nos países que ainda, né, têm celebrações pagãs, célticas, com o que a gente vem fazendo aqui no Brasil? Você acha que há um intercâmbio, há um diálogo? E mais, vou colocar uma subpergunta aqui. Dentro do Brasil, você vê também uma diversidade dentro do âmbito do próprio conselho? Sim, dá para a gente fazer esse estudo comparado, dá para a gente tentar trazer, mas a gente não vai encontrar referências idênticas. A gente vai encontrar referências similares, né? Isso porque, como eu disse, climaticamente, localmente, as terras são diferentes, né? Os lugares são diferentes e a nossa história, o nosso hibridismo também é diferente. Mas a gente vai encontrar muitas tradições semelhantes, similares, e muitas comparações possíveis de serem feitas, né? Então, a gente pode, sim, tentar trazer isso para as nossas celebrações brasileiras. Inclusive, podemos também comparar com as celebrações indígenas para entender melhor, né, esses processos. Acho que são válidos, às vezes, a gente entender e buscar essas celebrações, né? Mas entender, principalmente, que estamos no Brasil.
E que com isso a gente vai precisar seguir um ritmo brasileiro. Então, como eu disse, a gente pode pegar o carnaval e sincretizá-lo com o Imbolc. Mas eu não acho que dá muita liga sincretizá-lo com Lughnasadh. Porque Lughnasadh é época de feiras, não de festas. Os irlandeses se vestiam de palha, se cobriam de palha, como se fossem máscaras, trajes mascarados, para sair na rua no período de Imbolc, com tochas e chamas, levando o fogo para apagar o inverno, né, para espantar o inverno. Então, são festas muito similares. E aí a gente entra naquele ponto, eu vou seguir pelo clima ou vou seguir pela tradição local, pelas festas, pela terra, qual a minha linha, né, de pensamento? Então eu posso fazer comparações, né, e tentar trazer celebrações para o meu dia a dia, para os meus grupos, que casam com a vivência que eu estou tendo, com a vivência regional que eu estou tendo, para que eu me integre nesse mundo brasileiro, né, nesse mundo local também. E aí um exemplo de como que esses sincretismos acontecem é a figura da cuca, a figura folclórica da cuca. A cuca, originalmente, era o Jack-o'-lantern de Portugal e Espanha, da Ibéria. Ele era chamado de El Cuco e era um espantalho com cabeça de abóbora. Essa é a origem da cuca. A Igreja Católica incorporou esse espantalho, que era um personagem folclórico que era responsável por trazer os pesadelos para as crianças, para atormentar os sonhos das crianças. Daí que vem a música Cuidado que a cuca te pega daqui, te pega de lá, né? Ou Nana Neném, que a cuca vem pegar, né? São músicas que vêm dessa época, né? Ele é incorporado pela Igreja Católica como um espantalho que abria as procissões na Ibéria. Então, ele ia na frente das procissões cristãs, exatamente para que as crianças não corressem e ficassem comportadas com medo de que o cuco as pegassem. E esse personagem vem para o Brasil. E quando ele vem para o Brasil, a palavra cuco é muito parecida com a palavra cuca. Agora, eu não vou lembrar de qual dialeto indígena, de qual língua indígena. Tá? Não sei se é o tupi exatamente, tupi-guarani, ou qual delas que é, mas é muito semelhante à palavra cuca, que havia em uma das línguas indígenas locais, que era a palavra para borboleta. A série Cidade Invisível acertou e foi fazer a sua pesquisa. E essa origem da borboleta também se associa com uma palavra cuca, das línguas africanas, dos escravizados que vieram para o Brasil, que significava velha bruxa ou megera. E aí a cuca começa a se tornar uma bruxa. E essa bruxa volta para Portugal, aonde ela vira um dragão. E até hoje você tem o Festival da Cuca em Portugal, que é quando se mata o dragão cuca. E aí ela vem para o Brasil e o Monteiro Lobato transforma o dragão em jacaré. Também tem uma coisa assim, eu esse ano assisti uma série na HBO chamada The Outsider, e o principal vilão da série é um ser que é milenar, imortal, né? E ele se transforma em outras pessoas ao tocar nelas. E aí, no decorrer da série, você descobre que é El Cuco que está fazendo isso. E aí eu fui pesquisar, que eu até então não sabia, né? Fui pesquisar, ele, Cuco, quem diabo é? Daí, quando eu falei com a minha mulher, ela falou, a gente tá assistindo a Cuca, aqui do Monteiro Lobato, nós estamos vendo uma série americana falando sobre isso. Falei, pois é isso. Pois é. Do Stephen King, né? Uhum, exatamente. Então, isso que eu trouxe é para a gente ver como que esses sincretismos, essas comparações acontecem hoje. Então, da mesma forma como a gente está importando conhecimentos, práticas e festivais, esses festivais voltam para lá, essas práticas voltam, elas voltam para a Europa de alguma forma. Inclusive, é importante a gente dizer que, apesar da gente falar que a Irlanda, né, geralmente a gente referencia muito celtas, a gente tem a Irlanda como referência. Num censo que foi feito, acho que há uns 5 anos atrás, agora eu não vou lembrar exatamente quando, tinham mais praticantes de religiosidade céltica, de druidismo, no Brasil do que tinha na Irlanda. Foi feito um censo internacional de druidismo
um tempo aí para trás. Então, para a gente entender como que a gente também está influenciando essa galera de alguma forma, né? Enfim, isso tudo para dizer para vocês que sim, a gente pode comparar, a gente pode adaptar, a gente pode trazer as semelhanças, né, dessas celebrações, e a gente pode também trazer a nossa realidade para essas celebrações. O que a gente não pode é desrespeitar a tradição, é ser infiel com a tradição. É começar agora a... Então, já que eu posso fazer isso, o meu Samhain vai ser o Samhain da Tinkerbell. Não dá para casar Tinkerbell com o Samhain. A gente está falando de um festival que era sagrado, dedicado aos ancestrais. Agora, como eu vou honrar os meus ancestrais, eu tenho que ser justo com os meus ancestrais. Então, eu tenho que olhar para os meus ancestrais de terra e de sangue, além dos meus ancestrais de tradição. Eu tenho que ver como que minha avó gostaria de ser honrada. Então, entender essa adaptação envolve isso, envolve entender qual é a essência de cada festival e qual tipo de adaptação a gente pode ter, né? Enfim, é uma pergunta que levaria a gente para um podcast só sobre isso, então acho que eu vou me conter nesse período, porque eu sei que tem mais bate-papo aí para a gente seguir. É importante, de repente a gente já anota aí, já vira uma pauta aí para uma próxima conversa, já que tem mais água para tirar dessa pedreira, né? Vamos nessa, futuramente. Darta, vamos imaginar que o nosso ouvinte seja um estudante ou querendo entrar para alguma ordem druídica, ou está começando a buscar conhecimento, buscar material, ler essas coisas. E aí a gente sabe, ou já tem estudos que falam que esses povos celtas, eles viviam em muita comunhão com a natureza, usavam as estações do ano, seguiam o calendário lunisolar, de preferência mais lunar do que solar, né? Tinha toda essa interação da vida, porque eles plantavam a terra, viviam da terra, e então isso que moldava a vida deles. Então, esse nosso ouvinte, ou esse pretenso estudante que está chegando no druidismo, está buscando informação avidamente, o que ele pode tirar de cada festival, de ensinamento, né? O que eu posso aprender com esse festival? O que eu posso aprender com essa estação? Como que eu posso sentir a terra ao meu redor? Como é que ele pode se sentir parte integrante disso e trazer isso para dentro do druidismo? Pergunta difícil de responder de forma sucinta. Vamos tentar. Estamos no podcast, pode falar. Então, primeiro, para a gente entender o que cada festival pode nos ensinar, a gente precisa entender o que tem de essência por trás de cada um desses festivais. Então, eu vou me dedicar aqui a pensar os festivais irlandeses, que é a tradição que eu sigo, tá? Entendendo que vai ter similaridades e diferenças, principalmente, por exemplo, com a tradição galesa, que muitos outros druidismos seguem, né, os festivais galeses. Então, assim, quando a gente pensa em Samhain, eu penso em morte. Mas não em morte no sentido triste que a gente tem, e talvez esse seja o primeiro ensinamento. Pensar na morte como parte de um ciclo interminável. Para nós, do druidismo, a morte não equivale ao fim, mas uma continuidade que se dá em um outro lugar, em um outro mundo, em um outro plano, né? A nossa alma é imortal na nossa crença. E morrer para a gente não é ruim, porque a gente não acredita no inferno, a gente não tem um lugar de penúria, de dor e sofrimento que nos aguarda do lado de lá. Nossas falhas, os nossos erros são cobrados aqui e agora. E algumas delas viram dívidas para serem pagas nas próximas vidas. Mas não necessariamente isso significa que o lado de lá é só beleza, né? Há várias ilhas, há vários mundos pelos quais eu posso ir. E como é a minha jornada, a gente não tem muito detalhe, né? A gente tem especulações sobre essa jornada. Então, entender isso é entender que quando eu perdi, por exemplo, os meus avós, inclusive a minha primeira avó foi embora com 9 anos, eu tinha 9 anos, para mim foi uma das grandes marcas da minha morte, da minha vida. Eu lidei com a morte com 9 anos, com uma criança, e por muito tempo, por conta de questões sociais, meus pais precisavam trabalhar os dois, foi essa minha avó que me criou, que me cuidou de mim, né, durante boa parte da minha infância. Então, foi um grande momento para mim,
perceber a ausência, mas na ausência eu encontrei presença, porque minha avó era curandeira, né? Ela tinha seus cantos, suas ervas, suas rezas, e hoje eu me vejo seguindo parte desse caminho, seguindo uma espiritualidade que também conversa com a terra, que também eu não sou curandeiro, mas dialogo com essa tradição de alguma forma. Então ela ainda vive em mim, ela ainda vive na minha memória, e o que a gente lembra nunca morre. E entender que a morte chega para todos nós e que a gente precisa aprender a deixar ir e precisa estar pronto para irmos quando esse momento chegar. Fazer as pazes com a morte é reconfortante, porque geralmente quando a gente tem medo da morte, a gente vive esperando que vai morrer. Então a gente vive com medo de viver. Ai, eu não vou fazer isso porque se eu fizer pode dar errado. Ai, eu não vou fazer isso porque senão... A gente vive com um eterno medo. E quando eu entendo que sim, eu vou morrer... Não sei se hoje, tomara que não hoje, mas sim, eu vou morrer. Então isso me coloca para viver, né? Tem um livro maravilhoso chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Eu acho que é uma autora, se eu não me engano. O autor ou a autora, para mim, interpretou o Samhain ali. Quando ele vira e fala, a gente morre um dia, mas a gente vive todos os outros dias da nossa vida. E o Samhain é sobre isso, é sobre honrar os que partiram para que eles tenham memória, para que a gente relembre eles, para que a gente sinta eles, para que a gente viva eles. E é por isso que na ceia do Samhain a gente coloca um lugar a mais na nossa mesa, um prato a mais na nossa mesa, para que aquele ancestral esteja ali, vivo através da nossa memória, presente através do seu espírito imortal, que vive também em mim. E quando a gente pensa isso, a gente percebe que, na verdade, a morte é só uma fase, é só um até logo, é só uma despedida de algo que continua em nós. Da mesma forma que quando eu sou enterrado, meu corpo não morre. Meu corpo nunca morreu. Porque, na verdade, ele vai virar semente, ele vai virar germinação, ele vai virar planta, ele vai crescer, dele vai crescer vida. A minha manifestação, como vocês conhecem, vai embora um dia. Essa manifestação vai. Mas a minha energia permanece ali. É do meu corpo que as plantas vão se alimentar. E essas plantas vão alimentar outros seres, outras plantas, outras coisas. E dessa forma a vida continua. Se eu vou perder a minha consciência ou não, outra história. Até porque essa consciência é temporária. Talvez eu a perca antes de morrer com a senilidade. Espero que ninguém fique senil. Mas se ficarmos, perderemos essa consciência. Então, Samhain, para mim, é sobre a gente entender o que é tradição, o que é respeito. E tradição e respeito é isso que a gente dá para além da presença de alguém. A tradição é o que a gente herda e mantém depois que aquela pessoa foi embora. O respeito é algo que a gente dá para além da presença daquela pessoa na nossa vida. Então, é muito bonito a gente pensar isso. Que o Samhain é sobre tradição, é sobre respeito, é sobre dar passagem para a morte. A Aline colocou aqui no chat, né, o nome da autora. Obrigado. Eu imaginei que era a autora mesmo, né, desse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, é Ana Cláudia Quintana Arantes. É um livro que eu recomendo. Para mim, quer entender o que é Samhain, leia o livro dela. É sobre esse dia. Estamos celebrando esse momento de morte. É um livro realmente muito bonito e eu achei lindo sua fala. O que você falou me fez repensar como é que eu trato até os meus dias. Esse livro me fez repensar também, né? E essa sua fala, eu fiquei aqui pensando, né? Poxa, a gente às vezes bota uma fotinha dos nossos ancestrais no altar, faz uma oferenda ali naquele altar, mas onde a gente carrega ele no resto dos nossos dias, né? Onde a gente, se não for numa lembrança, num cheiro, que esporadicamente pode acontecer, onde a gente traz sempre, né? Para não devagar nessa questão, que aí a gente também é pautas para outro podcast. Acho que cada festival rende um podcast. Cada festival rende sim. Até porque a gente pode comentar como a gente celebra, né? Como eu celebro aqui no Ceará, como você que saiu lá de Juiz de Fora e veio para o Nordeste
como juntou as duas celebrações, como o Neto celebra em Cuiabá, como o Vinícius em São Paulo, Gabriel em Brasília. Dá pra gente fazer uma salada. Dá para fazer uma salada boa disso daí. Dá pra fazer. Eu acho que é isso, sabe? Inclusive, uma das práticas que eu tenho, não só no meu Samhain, mas sempre que eu quero fazer um festival dedicado aos ancestrais, é cozinhar algo que a minha avó cozinhava para mim. Manter aquela memória viva, né? Seguir uma receita que veio dela. Fazer algo que ela fazia. Pode ser simples, é o chá que a sua avó te dava. Não precisa ser uma grande receita, né? E aí, indo para o solstício de inverno, né? Solstício de inverno, para mim, ele tem a ver, o ensinamento que ele traz é de esperança. É o momento da gente falar de esperança. É a gente pensar, fazer o balanço da nossa vida. O que deu certo naquele ano, o que não deu? O que eu mudo em mim, o que eu não mudo? O que eu sou, o que eu deixo de ser? E em cima disso, pensar nos nossos sonhos e mentalizar quais sonhos ainda valem a pena ser sonhados. Eu acho que e esse foi um ensinamento, inclusive, do 15º EBDRC, né? A gente trabalhou com o Angus e uma das nossas atividades calhou de chegar nesse ponto, né? Com o deus Angus MacCog, que é o deus dos sonhos. Quais sonhos valem a pena ser sonhados? E por incrível que pareça, Angus MacCog é um deus que eu associo ao solstício de inverno, porque ele é filho de Darda, que é o céu, com Boa, que é o rio Boyne. Darda morava no Brunaboyne, que faz limite com o Boyne. E depois o Brunaboyne vira morada de Angus. E o Brunaboyne se enche com a luz do sol, como sendo o sol que penetra a terra, né? Darda é deus celestial. O sol que penetra a terra e ilumina aquele monte, faz ele brilhar em sonhos no solstício de inverno. Então, eu, para mim, associo muito o Angus MacCog com o inverno. Então, esse momento de sonhar, de ter esperança, de projetar esperança e amor, de acreditar que as coisas podem dar certo. Porque sem esperança a gente não vive, né? O nosso mundo, ainda mais ultimamente, tem sido só desastre, só catástrofe, só dor, só coisa para a gente brigar, só luta. E se a gente não tiver um pouquinho de esperança, aonde que essa luta vai parar? A gente vai morrer cansado, né? Então é o momento de eu pisar no freio, solstício de inverno, a gente entrar para dentro, né? A ideia da neve, do inverno lá fora, que me impede de sair, né? Entrar nesse período invernal e pensar nitidamente quais são as esperanças que eu estou regando, quais são os sonhos que eu quero germinar na minha vida, né? Então, para mim, o solstício de inverno vem com essa ideia dos sonhos e da esperança, né? Um festival de esperança. E que casa, para mim, muito com a ideia de Natal, mas não só. A gente pode transportar ele para outras épocas do nosso ano, se a gente quiser. O Imbolc, para mim, é sobre acolhimento. Acho que o grande ensinamento que o Imbolc tem é como eu me acolho. Se eu pensar que originalmente o Imbolc é o período que eu acolho o gado dentro da minha casa, né? A produção de gado, o gado ele era colocado dentro da casa dos moradores da Irlanda mesmo, para eles não morrerem congelados naquele período de nevasca. Então, como que eu acolho esse gado? E como que esse acolhimento, essa hospitalidade que eu ofereço, me germina em um alimento rico, que é o leite, do qual eu posso fazer vários derivados e que vai me sustentar nesse período que a Terra está passando por uma grande crise, né? Então, como que o acolhimento, que a hospitalidade é essa mão dupla que a gente tem de eu dou e depois eu recebo. Então, o Imbolc é o momento de eu fazer as minhas doações e de eu receber aquilo que eu preciso. De eu emanar o que eu posso emanar, o que eu tenho para doar, e de eu receber aquilo que eu tenho para receber. E isso abre o início dos meus trabalhos. É isso que dá o start em quais serão os meus trabalhos, como eu vou trabalhar. Porque eu só consigo iniciar um trabalho quando eu estou pleno. E estar pleno significa doar o que eu posso doar e receber o que eu preciso. Porque a gente nunca vai estar pleno sozinho. Se engana a pessoa que acha que vai ser autossuficiente. Nós não somos. Nós precisamos uns dos outros. E o Imbolc é esse festival que nos ensina sobre uma palavrinha bem cristã, mas que eu acho bem importante, que é a caridade.
né? Na ideia de dar o que eu posso para os outros, mas também me abrir para receber o que os outros podem me dar, né? Então, o Imbolc, para mim, ele vem com essa força do acolhimento, da hospitalidade. Não é à toa, inclusive, que é um festival dedicado a Bridge, que é a deusa do lar, né? Que é a deusa que vai falar dessa hospitalidade, que vai falar de acolhimento, de cura, mas uma cura que não se dá do tipo, ai, eu tô doente, Bridge vai me curar. Ela vai te curar com a força do martelo da forja dela, né? Ela vai te transformar, limpar tuas impurezas. E isso que é a abnegação, pôr para fora. Então é ótimo momento para fazer limpeza, limpar a nossa casa, expurgar as coisas negativas, né? Botar aquilo para girar. E nesse período, se eu estou limpando para abrir as minhas casas. Uma das tradições do Imbolc comum no passado era de que as jovens virgens da aldeia, e por virgem, entenda, não casadas, tá? Quando a gente fala da cultura celta, a gente fala de uma cultura cujo sexo tinha uma liberdade muito grande, então não era abominável uma mulher perder a sua virgindade sexual antes de um casamento. Então, quando a gente fala das mulheres virgens na cultura céltica, entendam, não casadas, tá? As mulheres virgens, elas iam visitar as casas dos homens solteiros no pôr do sol, no entardecer do... Agora eu não lembro se é entardecer ou se era no amanhecer. Agora eu me confundi. Mas, enfim, em um desses dois momentos, elas iam visitar a casa dos homens solteiros para se apresentarem. Então, ou seja, abrir a sua casa para receber, abrir e ir até a pessoa que pode te receber. Então, esse fluxo é muito interessante no Imbolc. Quando a gente fala do Lanakailar, ou do solstício de primavera, a gente fala do período de rejuvenescimento, né? É o que eu tenho muito forte nessa época. É quando Kailar vai para o extremo oeste, bebe a água da juventude e se rejuvenesce. Mas também é quando ela entende que o seu governo sobre a Terra acabou, quando ela se dá por vencida. Então, percebamos que rejuvenescer é a gente perder o controle, é a gente querer ser dono da razão, né? A gente que é adulto tem muito esse hábito de querer estar certo sempre, fazer tudo certo, e a gente esquece o que é ser criança. A gente esquece que para criança não importa se eu estou certo ou se eu estou errado, importa se eu estou rindo, importa se eu estou feliz. Né? Então, rejuvenescer é ativar essa criança interior dentro da gente e abraçar esse momento em que eu me permito ser feliz, em que eu me permito fazer algo que me agrade. Mas, para isso, eu tenho que abrir mão do controle e me dar um tempo para mim mesmo, me dar tempo de qualidade. Né? Então, rejuvenescer, a gente fica muito procurando cremes rejuvenescentes, né, e maquiagens para disfarçar e tudo mais, enquanto, na verdade, o segredo do rejuvenescimento é o riso. Então, é momento da gente rir, é o momento da gente perceber que aquele período duro e difícil, em que a gente estava planejando, mas sem saber se ia realizar, agora começa a parecer possível ser realizado. Agora eu posso me dar um momento de rir, porque a terra voltou a germinar, a terra voltou a primavera, né? O equinócio de primavera, a gente já vê as flores. Então, a terra voltou a produzir, a terra está sorrindo para mim, ela está abrindo as flores para mim. Eu posso ser leve. Né? Indo aqui pela ideia, trazendo os arquétipos, né, os estereótipos europeus, porque aqui, quando eu falo do meu equinócio de primavera, eu estou falando de uma outra realidade. Pelo menos aqui, por exemplo, eu não vejo flores no equinócio de primavera, né? Não aqui em setembro. Mas, enfim, o Beltane, quando eu chego no Beltane, eu falo dos festivais de proteção. A palavra para mim de Beltane é proteção. É você passar por aqueles fogos sagrados e se proteger. E aí, quando eu estou protegido, eu posso me libertar. Porque eu não vou me libertar e ser sozinho e fazer tudo na rua. Eu vou fazer as coisas que eu gosto em lugares que eu me sinto confortável, que eu me sinto bem.
Então, isso é muito importante. A noção de proteção, ela é prerrogativa para que a gente se expanda. Então, quando eu estou protegido, eu me expando. E essa expansão, na visão irlandesa, se dava na mesma época da fertilidade do gado, quando o gado se reproduzia. E é por isso que eles levavam os gados em fileira para passar pelos 2 fogos, para proteger, né, para dar proteção aos gados que estão se reproduzindo. Então, pensar nisso, sim. Quando eu me sinto protegido, e aí eu vou usar uma outra palavra para essa proteção, quando eu encontro o meu amor próprio, né, o meu local de referência, o meu local de estabilidade, de proteção, porque essa proteção não é só física, ela é interna. Quando eu me amo, quando eu me cuido, quando eu me sinto bem comigo mesmo, eu me sinto bem para vivenciar a minha sexualidade. E aí vou trazer a palavra sexualidade muito além do sexo, muito além da ideia de atividade sexual como a gente está pensando. Sexualidade é eu sentar na beira de uma praia num dia e olhar o entardecer e sentir aquele prazer enorme de ver aquele céu mudando de cor e o barulho do mar me envolvendo. Sexualidade é eu tomar um banho gelado num dia quente, sentir aquele frescor, eu tomar um sorvete e agraciar o meu paladar com aquele sabor maravilhoso, eu desfrutar de um chocolate que eu gosto. E é também os prazeres sexuais que eu posso ter com outras pessoas. Então, entender isso é muito importante. Sexualidade são sobre os prazeres que eu sinto através de todos os meus sentidos. Então, quando eu falo de fertilidade, é viver a minha vida, é fertilizar a minha vida em toda a expansão da minha sexualidade. E eu só consigo fazer isso quando eu me amo. Se eu não tenho amor próprio, eu não vou vivenciar a minha sexualidade em toda a sua expansão, para além do sexo. Porque eu não vou me dar o direito de jogar tudo pro alto num dia que eu tô estressado e ir lá ver o pôr do sol para me relaxar. Ou de gastar 15 minutos do meu dia para tomar um sorvete naquela sorveteria que eu gosto, porque não, eu tenho muita coisa para terminar, eu não posso me dar esse tempo. 15 minutos vai atrapalhar toda a minha rotina. Não vai. Porque o estresse em excesso vai te travar do mesmo jeito. Você vai ficar travado, não vai conseguir produzir. E talvez aqueles 15 minutos te dessem gás para produzir muito mais do que você produziria se não tivesse tomado o seu sorvetinho. Então, o amor próprio é quando a gente se coloca em primeiro lugar. E só quando a gente se ama é que a gente consegue se doar para o outro. Porque, caso contrário, eu não estou me doando. Eu estou, na verdade, querendo que o outro me valide. Né? Quando eu não tenho amor próprio e faço algo pelo outro, eu estou fazendo esperando que o outro fale, nossa, muito obrigado, você é uma pessoa incrível. Eu estou esperando validação, eu estou esperando retorno. Agora, quando eu tenho meu amor próprio em alta e eu faço pelo outro, se o outro vai me agradecer ou não, eu fiz porque eu quis, eu estou muito bem comigo, eu não preciso de ninguém para me dizer que eu sou incrível. Eu sou e ponto. Eu me sinto assim e ponto. Então, amor próprio é muito além de autocuidado, de se cuidar, de se dizer que se ama no espelho. Na verdade, é uma prática contínua da gente se colocar em primeiro plano, se entender em primeiro plano, sem entrar num egocentrismo, tá? Não é ter o rei na barriga, não é se sentir o dono do mundo. É saber que você é o primeiro plano de você, mas o outro também é o primeiro plano dele. Então, quando eu tenho amor próprio, eu sei reconhecer os meus limites e sei que quando o outro fala não, é não. Quem se ama respeita os limites do outro, porque quer que os seus limites sejam respeitados. Então, é muito importante pensar que isso volta, né, quando eu falo de limites, volta na chave da proteção, que é a chave do Belt. Né? E aí, quando eu saio do Belt, né, e vou para o solstício de verão, eu falo de fazer as oferendas a Manana, né? Então, é ofertar a terra, é dar o que pertence à terra, agradecer aquela plenitude que eu estou vivendo. Porque, e aí eu gosto de uma expressão maravilhosa que eu li no livro Terra, que é uma antologia de vários textos quilombolas indígenas, e o primeiro deles é um texto do Antônio Bispo, que é um quilombola maravilhoso, escreve assim, dá cada tapa que a gente precisa levar para acordar. E ele fala, né, que para os quilombolas é muito complicado, quilombolas e para os indígenas também, é muito complicado registrar a terra, porque eles sentem uma violação enorme quando eles têm que dizer que a terra é deles.
Porque na visão deles, a terra não é deles, eles é que são da terra. Quando eles morrerem, aquela terra continua ali. Então a terra não pertence a eles é que pertencem àquela terra. É a gente entender isso. Somos pertencentes deste planeta. Este planeta vive sem a gente, mas a gente não vive sem esse planeta. Então é um momento da gente perceber que a Terra está germinando frutos, está dando de gratidão para a gente e entender que aquilo não é nosso. Nós usufruímos desse espaço, mas ele não nos pertence. Então, como os antigos maneses, né, os habitantes da ilha de Man faziam, eu pago o meu aluguel aos deuses. Eu dou aos deuses. E esse doar aos deuses não é doar só os alimentos, não é deixar lá fazer uma oferenda de alimentos, é doar minha alegria, é festejar, é fazer fogos tão altos que alcancem os céus, para que os deuses dancem comigo naquela noite. Aquela é uma festa para eles. De gratidão aos deuses, aos encantados, aos ancestrais, de gratidão à terra. Então é o momento de eu festejar com todo o meu fervor, de dar tudo o que eu tenho, e de brindar com abundância, e de garantir que naquele período não haja fome perto de mim. Então, se eu vejo alguém precisando, né, doe para aquela pessoa. Uma das práticas muito comuns que eu costumo fazer nesses festivais de colheitas é pedir para que quem vem participar do meu festival traga 1 quilo de alimento não perecível. E depois esse quilo de alimento não perecível é doado para instituições de caridade, ou às vezes para pessoas que vão fazer a sopa dos pobres, né, que vai entregar esse alimento de alguma forma, garantindo que a colheita e que a prosperidade que eu tenho também chega na boca de quem precisa. Não vou sanar a fome do mundo. Não consigo. Queria, mas não posso. Não tenho condições de fazer isso. Mas posso dar um pouco do meu alimento, dar um pouco do que eu tenho para aquele que está perto de mim. Então, isso é muito importante a gente pensar. Então, é o momento de levantar essa gratidão e de entender que nós pertencemos a este mundo. Quando eu falo da sabedoria do Lunasa, eu falo da sabedoria da colheita. Então, essa terra me deu. E aqui entra o que ela me dá, eu divido. Eu pego o que eu preciso e divido o que eu não preciso com os demais. E assim todo mundo tem um pouco. É essa a ideia das feiras. Ainda que a gente pense, mas as feiras são compras, nem todo mundo tem dinheiro. Sim, mas originalmente as feiras eram feiras de trocas, né? Então a gente está falando de um momento de trocar. Olha, eu tenho mais sacas desse grão e você tem mais sacas desse. Eu não tenho esse grão e você não tem o meu grão. Então a gente troca. Eu te dou essa, você me dá essa. E assim todo mundo compartilha tudo com todo mundo. É por isso, inclusive, que os casamentos eram nessa época, porque casamento é uma união no qual eu vou compartilhar minha vida com a outra pessoa. Não é se tornar um com aquela pessoa, não é uma fusão, é você aceitar compartilhar vidas. Então, o Lunasa é esse momento, e a festa do Lunasa, ela é instituída pelo deus Lu em celebração ao sacrifício da deusa Toitcha, que se sacrifica após a segunda batalha de Moitura, né, quando os deuses não tiveram tempo de arar o campo porque estavam guerreando durante o Samhain, então eles passaram todo aquele período lá sem arar o campo, sem cuidar da terra, e de repente a terra não tinha sido arada, então ela não ia germinar, e a deusa Toitcha se sacrifica para que os grãos germinassem. E os deuses tivessem alimento. E assim se instituiu o Lunasa. Mas antes do Lunasa, esse era um festival sacrificial. Então, repara, Toitcha se sacrifica. A gente ainda está falando de um ritual de sacrifício. Mas antes, o ritual para Croncuaha era um ritual de referência sacrificial, aonde você fazia sacrifícios, nem sempre humanos. A gente tem muito uma ideia da passagem que Kron pede sacrifício de crianças como sendo a época, né? Não, Kron é devorador de crianças. Não, essa foi uma passagem. Os sacrifícios de Kron era, na sua maioria, você deixar algo de grande valor numa pedra específica dedicada a ele. Então, sacrifício nem sempre significa matar alguém, mas doar algo de grande valor seu.
né? Então você vai sacrificar algo, né, de grande valor para aquela entidade, para aquela terra, né? É porque Kron falava que para os adoradores dele, né? Se você dá aquilo que te é mais caro, não caro no valor de dinheiro, mas mais caro do sentimento até, mais eu posso te devolver depois nessa adoração. Exatamente, né? E essa substituição de Kron para o Lunasa, do festival de Kron para o festival de Lunasa, ela é classicamente referenciada com o domínio da agricultura, né? O que a gente tem aí é a passagem da época em que se suplicava a terra pelo grão, e da época, né, que seria Kron, você suplica, você oferta, você sacrifica, né, e você está à mercê dessa terra que vai te dar ou não, e o período que você aprende a arar a terra. E não é à toa que isso acontece nessa passagem, porque o Deus que ensina a agricultura para as Turra Dedá não é Bres, que é o marido de Brit, e que não é um Deus muito bom, né, um Deus tirânico, e que ensina essa agricultura para Lu pouco antes do sacrifício de Toitia, né? Então, ou seja, o sacrifício de Toitia é esse último sacrifício da terra, né? Até o ser humano aprender a arar a terra, a ter esse conhecimento de arar a terra. Então, é interessante a gente perceber que a terra se sacrifica pela gente. Ah, como assim a terra se sacrifica? Não se iluda, você pode até ser uma pessoa vegetariana por causa da crueldade contra os animais, e eu entendo perfeitamente isso. Mas o vegetal que você come também estava vivo, até você colher. A terra se sacrifica por nós. Porque a vida depende da morte. Para eu viver, eu preciso me alimentar da morte. E um dia serei eu a morte que alimentará a vida. Esse ciclo é o ciclo do Lunasa. É entender esse ciclo. Entender que colheita significa isso. Por isso que eu recebo, mas eu também compartilho. Eu também dou, né? Então, na mesma intensidade que eu ganho a vida, eu também dou a vida. Entendendo que toda vida vem da morte, tá? E aí a gente chega, para finalizar, o equinócio de outono. No equinócio de outono, a gente não tem um festival muito dedicado, muito específico entre os irlandeses. A gente tem o momento da velha senhora, né, de Kyla, se assentar no seu trono. É interessante aqui a gente entender o que significa, então, o outono. O outono, para mim, ele é esse período que a Terra, pelo menos o outono da Europa, tá? Estou falando dessa visão outonal clássica, que a Terra se torna megera. O outono, ele representa para a gente o início de um tipo de força da Terra que a gente não é capaz de domar. A gente não é capaz de arar a neve. A gente não é capaz de produzir na neve. E o outono, ele é o indício de que essa neve chegará. Então, para mim, a força de Kron, ela é muito forte nessa perspectiva do outono ainda, né? Não é à toa que Kylar é essa grande anciã que a tudo devora. E que os irlandeses antigos diziam que a partir de 3 dias antes do Samhain nada mais se colhia, pois tudo aquilo que começa 3 dias antes do Samhain pertence agora a Kylar, né? Então, ou seja, essa visão estava muito nítida. E aí, quando a gente fala desse período, então, para mim, é o momento que eu falo de dar ação de graças. Eu trago essa noção de ação de graças não na ideia de um banquete ou de uma festa, mas de dar graças, de agradecer a terra por todo o ciclo que foi vivenciado. E nesse período, fazer minha gratidão aos ancestrais, aos encantados e aos deuses. Então, é o meu momento de agradecer. E nesse período de gratidão, fazer os meus sacrifícios pessoais. Então, a palavra que define para mim o equinócio de outono é sacrifício. Qual sacrifício eu entrego para a terra? É nesse momento que eu particularmente faço, né, votos, por exemplo, bem parecido com a quaresma
católica, em que eu me coloco, né, nesse festival até o Samhain. Eu me coloco em algum tipo de tarefa devocional sacrificial. Pode ser deixar de comer alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou investir em alguma coisa, dar o meu dinheiro, uma parte do meu dinheiro, né, não ele todo, obviamente, mas para alguma instituição, ajudar de alguma forma, tirar algo de mim, ou fazer algo que eu não estava tão disposto a fazer, que não faz parte da minha rotina, em prol de outra pessoa, da terra, ou de alguma outra coisa que eu queira fazer. Então, eu trago essa perspectiva sacrificial para essa questão. E não é tão diferente, né? Quando a gente pega até, se a gente for pegar um mito wicano de Mabon, a gente tem o sacrifício de Mabon quando ele é raptado para outro mundo, né? Que Mabon, inclusive, é um deus, se eu não me engano, galês ou bretão. Mas ele é de uma dessas origens, né? Ele é um deus celta, né? Então tem essa ideia desse sacrifício implicado nesses festivais, nesse período do outono, né? É o momento da gente entender quais sacrifícios. E nessa ideia, fazer a limpeza novamente, né? Eu fiz a limpeza lá no Imbolc, agora eu vou fazer uma nova limpeza, aonde eu vou deixar ir embora o que precisa ir embora e me preparar para o inverno. Se no Imbolc eu faço uma limpeza para me preparar para o plantio, para o trabalho, agora eu vou me preparar para a morte, para essa reflexão que me vem, para esse momento de entrar dentro de mim, de reconhecer os meus e de voltar às minhas tradições. Num ciclo eterno em que eu vou de dentro para fora, de fora para dentro. Falei demais de novo. E como é no LAG o trabalho com esses festivais, Darta? Então, a gente faz uma roda adaptada, né? Nós tivemos esse trabalho de adaptar essa roda. Então, eu tenho os 4 principais, que a gente já falou, né? E os equinócios e solstícios, a gente criou festivais que a gente entende mais próprios para a nossa época, não só da Terra, né, do ciclo terreno, mas também das energias do momento. E esses festivais são relativamente fixos, né? Então, os solstícios e equinócios no meu clã, né, no LAG, a gente não trabalha eles como, por exemplo, solstício de inverno, ou solstício de verão, a gente vai falar solstício de dezembro. Porque a relação inverno e verão aqui no Brasil, ela não é tão própria assim. Então, a gente fala o solstício de dezembro, o solstício de junho, o equinócio de março e o equinócio de setembro. E nisso a gente vai introduzir esses festivais como sendo, né, o solstício de dezembro, o Felambrira, né, que é o festival do nascimento, a ideia de nascer é a esperança, de propor coisas para nascer, e também com bastante similaridade com a ideia do Natal, porque sim, vivemos em uma sociedade em que o Natal é um tempo, a gente celebra o Natal querendo a gente ou não, né? A gente mesmo que a gente queira fazer um festival só de fogo e tudo mais, a gente vai ver a árvore de Natal, como eu disse, aqui em Aracaju já estou vendo bonecos de neve montados, e eu olho para aquilo e falo, socorro. Mas, enfim, a gente é exposto e a gente vai vivenciar isso na nossa prática. E tá tudo bem, porque faz parte da nossa vivência, né? Faz parte da nossa realidade local, da nossa cultura viva hoje. E eu posso ressignificar essas festas. Então, eu me aproprio, né, desses momentos, desses festejos de fim de ano no Festival do Nascimento, trazendo aquela noção de esperança, que é a palavra-chave. Essa questão do Natal, eu tenho até um ponto de vista particular meu, que a espiritualidade celta é uma espiritualidade que ela é animista, né? Então, se todo mundo crê que o Natal, de certa forma, é uma reunião familiar, uma reunião que faz sentido pra gente nessa terra Brasil que é super misturada, por que esse espírito não é vivo também, né? Já que essa conversa pode criar um espírito em si, porque a gente tá, de certa forma, trocando alguma coisa, né? Na maioria dos lugares... Isso faz um paralelo com o que o D'Artagnan falou sobre o solstício de dezembro, que era o banquete, que traziam as pessoas todas para a mesma congregação, todo mundo estar junto.
Até porque veio dessas origens, né? O Natal, ele foi sincretizado pela Igreja Católica dessas origens. E hoje, as celebrações de Natal que a gente tem tá muito longe de ser cristã, né? Eu acho que a última coisa que a gente lembra nas festas de Natal é que tá se falando de nascimento de Cristo. Dali a gente fala de Papai Noel, de tantas outras, fim do ano. Finalmente o ano acabou, né? Tem tantas outras coisas que são faladas ali que não tem necessariamente mais uma pegada cristã. Oi, Vinícius. Eu acho que tem, na verdade, uma pegada capitalista, mas é outro Sim, papo. sim. E aí cabe a gente, por exemplo, a tentar fugir dessa pegada capitalista, assim, e ir para uma pegada terrena, né? Que é a gente lembrar de que ele está falando de esperança. Então, não é sobre presentes, né? Mas usar essa energia, ela pode ser uma boa. No LAG, a gente, nesse festival, por exemplo, nós temos um hábito de fazer um mágico oculto. É um amigo oculto sem preço. Então, ou seja, a pessoa pode produzir algo, pode me dar um galinho de árvore, não importa, mas tem que ser algo relacionado com espiritualidade ou com magia, né, com práticas mágicas e espirituais, e você não sabe para quem você vai dar. Então, todo mundo que vem nesse festival, a gente pede para a pessoa trazer uma lembrancinha dessas de qualquer preço, pode ser uma vela, né, que é coisa mais simbólica do que o fogo, né, então não tem necessariamente um preço agregado, pode ser algo que você fez. E o sorteio é feito na hora do ritual, e o presente sempre vai para a pessoa certa. Inclusive, quando eu vim para Aracaju, eu vim porque me disseram que Mananã queria se aproximar comigo, e quem me disse isso foi a pessoa que me deu um cordão que comprou para esse mágico culto, dizendo que sentiu que devia dar esse cordão de concha para alguém, porque Mananã queria se aproximar de alguém. E eu não gosto do mar, eu não gosto de água salgada. E foi a mesma pessoa que me avisou da abertura do concurso, que me deu depois, né, a vinda aqui para Aracaju. Então, para a gente ver como que os presentes sempre vão para as pessoas certas, né? E é uma espécie de troca, porque esse presente, ele está simbolizando aqui não o capitalismo de qual presente é mais caro, qual é isso, mas essa ideia típica desses festivais de banquetes, que é eu dar um pouco do que eu tenho para você. Então, meu banquete é o dinheiro, né, o 13º que eu recebo. Eu tirei um pouquinho dele e transformei ele num presente para você, né? Sendo o presente que eu puder dar. Então, nós não colocamos preço nem máximo nem mínimo, né? E ninguém vai ficar olhando o que cada um tirou. A ideia dali é ser uma troca espiritual. Então, pode ser até, dependendo de uma bênção, um jogo oracular, né? Qualquer coisa. Já no equinócio de março, né, a gente celebra o Lana Kaila. Então, a gente faz uma celebração dedicada mais à ideia do rejuvenescimento, né, das crianças. Então, a gente traz essa alegria desse momento, né? A gente traz um festival que fala sobre rejuvenescer, sobre trazer alegria, aonde a gente celebra e conta esse mito do rejuvenescimento de Kaila, geralmente coroando uma criança. Então, a gente entrona, né? A gente coloca um trono mesmo no nosso parte ritualística, pode ser uma cadeira simples, mas simbolizando um trono, e a gente coroa com coroas de flores, ou folhas, né, coroas de algo vivo, ou que estava vivo até você colher, uma criança. Né, e essa criança representa, então, Kaila rejuvenescida. No solstício de junho, a gente faz a nossa festa de alegria, né? O nosso festival da plenitude, o Feilanflachas, que é o festival em que a gente fala da plenitude da terra. Então, a gente celebra essa terra que está germinando, que está tendo esses festivais de São João para todo lado, e colheita, e comida, e abundância, e a gente faz uma festa dedicada a essa abundância. Uma festa dedicada também aos feéricos, porque se a gente está falando de abundância e desse mundo, dessa terra, a gente dedica essa festa aos feéricos. Então, a gente também presta reverência aos feéricos nesse Festival da Plenitude, que é o Festival do Solstício de Junho. É onde a gente faz fogos, a gente acende fogo e a gente faz o pulo da fogueira. Afinal de contas, é uma tradição que a gente tem e é também um ato mágico. Pular a fogueira, pular esse ato na ideia de trazer boa sorte. Né? Isso é superstição. E superstição não é magia? E não é uma magia própria da nossa cultura? Por que não incorporá-la? Né? Então, é uma festa dedicada ao fogo, né, e dedicada a esse processo, né, de superação.
E depois, o equinócio de setembro, a gente tem o nosso Lanautirra, que é o dia de ação de graças, aonde a gente se dedica a agradecer os deuses, os ancestrais e os encantados por tudo que a gente absorveu, ganhou e conquistou naquele ano, fazendo os nossos sacrifícios pessoais, geralmente queimando uma boneca. Essa boneca é a mesma boneca do Imbolc, né? É a Bride-Og, que é a boneca que a gente faz no Imbolc, que celebra a chegada de Brit no nosso lar, né? E geralmente é dada uma caminha, né? Feito uma espécie de quartinho, e essa boneca fica com a gente, sendo cuidada pela gente. A gente dá um nome para ela, geralmente pode ser ela, ele, né? Mas é uma boneca que representa a presença de Brit, e ela fica com a gente ali nos nossos altares, sendo cuidada e tudo mais. E quando chega esse festival do Lanautirra, a gente queima essa boneca, e no momento desse sacrifício, até porque, né, Brit e Kyla seriam duas deidades que dividiriam o ano. Kyla assume no equinócio de outono, e Brit assume no equinócio de primavera. Não é no Imbolc que Brit assume, por isso que o Imbolc ainda tem nevascas, tá? Tem gente que confunde isso, mas na mitologia não é no Imbolc que Brit assume a regência do ano. Então, acaba-se o reinado de Brit, né? E a gente faz então a queima dessa boneca, desse espantalho, desse objeto, e na queima disso é quando a gente faz a promessa de qual é o sacrifício que a gente está disposto a fazer até o período do Sal. E já os 4 festivais maiores, a gente tem uma tendência a seguir mais ou menos um roteiro básico, né? A gente celebra o nosso Samhain com Kylar, né? E faz uma festa que é um festival que dura uma noite inteira. Então é uma noite inteira de rituais, são 3 rituais que se congregam em uma noite que vai do pôr do sol até o nascer do sol de ritualística, celebrando os ancestrais, os deuses, né, celebrando todo esse momento. Depois, no Imbolc, a gente faz a confecção da Bride-Og, das cruzes de Brit, né, e um festival mais dedicado à recepção, a conversar com as pessoas, né, incorporar as pessoas. No Beltna, a gente faz os 2 fogos, fazemos 2 fogueiras, 2 fogos, que quem quiser pode improvisar com 2 velas, e passamos, né, nós somos o gado que queremos fertilizar e proteger, então nós passamos por meio desses 2 fogos num festival dedicado a Tarda e a Morrigan. Morrigan com Beltna? Sim. Morrigan também é uma deusa que estava relacionada, né? Muitas pessoas não sabem disso, mas ela também estava relacionada à fertilidade do gado. Então, ela também representa esse período de fertilidade e de soberania da terra. Então, a gente aqui não a chama como guerreira e senhora da morte, né? Mas como senhora do gado e senhora da soberania da terra. E Darda como bom deus da abundância, porque a gente quer, né, que a nossa vida seja abundante. Depois, no Imbolc, que eu esqueci de falar, é Brit, que a gente celebra mesmo, né, é o clássico de Brit mesmo. Depois, no Lunasa, a gente acaba celebrando com o Luitoitia mesmo, né, a gente faz essa referência ao Luitoitia. A gente também faz a confecção do nó da colheita, que é um amuleto tipicamente irlandês, feito nessa época do ano, e é o momento que a gente agradece pelas colheitas do ano. Na maioria das vezes não bate o Lunasa com a colheita principal, porque a gente, mesmo seja a roda norte ou a roda sul, a gente sempre vai ter uma referência que às vezes não é certinha, porque nós não vivemos nessa época. Então eu não falo da primeira colheita, eu agradeço a colheita, eu agradeço o alimento que eu tenho. Né, eu agradeço esse processo e reconheço o sacrifício de Toitia nesse período. Né? Então, eu tento adaptar de forma com que os festivais equinociais, solsticiais, são fixos, mas os festivais, os 4 principais, né, o Beltna, Samhain, Lunasa e Imbolc, eles podem ser adaptados entre roda norte ou roda sul, de acordo com a vivência que a pessoa preferir. Né? Então, basicamente, é isso que o LAG faz. Falando da comunidade, né? Cada grupo ele tem um jeito específico de fazer os rituais, né? De criar, de ritualizar. O ramo mesmo é diferente até entre os anos. Cada ano a gente coloca alguns deuses diferentes.
Você acha que a gente devia unificar isso de uma única forma, até mesmo a forma de, entre aspas, girar a roda? Ou você acha que deveria deixar cada um decidir como fazer, como vai conduzir? E você acha que há vantagens e desvantagens dessas duas abordagens? Sim, eu acho que quanto mais diverso, melhor. Primeiro que eu acho que a gente tem que sair dessa visão cristã, monoteísta, de que as coisas precisam ser unificadas e que todo mundo tem que fazer igual para ser da mesma fé. Os celtas não eram o mesmo povo. E quem é politeísta tem mais de um Deus. E eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez de um professor meu, que disse a seguinte frase: quem tem um Deus só, tem uma verdade só. Então, ou tá certo ou tá errado. Mas quem tem vários deuses, tem várias verdades. E todas elas podem estar certas. Se somos politeístas, eu não preciso competir se a minha verdade é melhor ou maior, ou se meu jeito de celebrar é melhor ou pior do que o seu. Né? Eu posso entender que o meu jeito é meu jeito, é o que casa comigo, é o que casa com a minha região, é o que dá certo para mim, e o seu jeito é o seu jeito que dá certo para você. Eu acho interessante grupos, né? E aí, por exemplo, o LAG, o Ramo, unificarem internamente, ou seja, o LAG com a sua estrutura e o Ramo com a sua estrutura, um protocolo, né? Uma liturgia ritualística fixa. Mesmo que você substitua deuses ali e tal, troca um deus tal pelo deus tal, mas a liturgia é a mesma. Por quê? Isso facilita, e é que eu falo como antropólogo, né? Isso facilita quem está assistindo, quem está comungando daquele rito, a entender um significado continuado daquele rito e cria uma coesão interessante na comunidade. Então, quando a gente tem ritos que se repetem, a gente cria uma coesão e uma coerência que vai se repetindo, que vai se traduzindo em rotina. E essa rotina, ela é absorvida pelas pessoas como um ensinamento de tradição. Então, aquilo se preserva, né? Então, eu acho interessante que os grupos comecem a pensar suas liturgias próprias e criem ali, né? O LAG fez esse esforço e deu muito certo. Criem ali um modelo próprio que pode ser adaptado nas suas minúcias. Mas agora, pensar se todos os grupos deveriam se unificar, não. Eu acho que vai acontecer de, por exemplo, no momento que o Conselho Brasileiro começar a ter ritualísticas próprias dele, né? Então, quando a gente for celebrar algo do Conselho, o Conselho vai celebrar o rito tal, ele vai ter uma ritualística que é própria do Conselho. Isso vai ter uma tendência unificadora, no sentido de que vai ser uma referência para todos nós. Mas ela não precisa ser replicada nos demais grupos, né? Ela, se acontecer, vai ser uma ritualística que todos nós vamos reconhecer como nossa, porque somos parte do Conselho. Mas que não precisa ser a ritualística do nosso grupo, da nossa casa, do nosso lar. Quer um exemplo disso? A Igreja Católica tem seus rituais em uma liturgia muito bem definida, né? A missa celebrada aqui é, inicialmente, a mesma missa celebrada em outro lugar. Porque, afinal de contas, naquele dia, naquele horário, todo mundo vai celebrar a mesma missa que está escrita lá no livro de rituais da igreja. E se eu te dissesse que, na verdade, não é a mesma missa? Ou melhor, é o mesmo ritual, o mesmo script, mas não é a mesma missa. Até a forma como o padre puxa uma oração, como as coisas acontecem, como as igrejas estão postas, são diferentes. Se você mudar de um estado para o outro, você sair de um estado para o outro, já vê, parece outro estilo de rezar missa, outra formulação. Até porque eu acho também que tem coisas assim, tipo, vamos dizer assim, santos regionais, né? Sim. Às vezes tem missa que tem um lugar e não tem no outro, porque aquele santo é importante daquele determinado espaço, naquele lugar. E muitas vezes até é um santo mais novo, que fazia parte que tipo, é daquela região. E aí não vai ser cultuado fora, né? Exato. E a mesma coisa são os deuses. Os deuses que a gente cultua. É o mesmo paralelo.
Se fala muito de tribos que cultuavam uma deidade única. Na Gália, na Galícia, né, o seu Tíberos, na Irlanda, em todos os lugares. Você tinha o deus da tribo. Né? Você tinha os deuses principais e tinha o deus da tribo. Exatamente. Então, assim, entender essa diversidade é entender que nós temos vários deuses e que cada deus, inclusive, vai nos ensinar a cultuar de uma forma diferente. Eu não posso unificar os rituais e falar, eu faço o mesmo ritual para Lu e para Kron. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, não dá, sabe? Eu tenho que entender isso. E aí, nessa direção, acho que o que a gente tem que se perguntar dentro dos grupos, né? E quando você cita, Vinícius, dessa questão de, porque no ramo a gente cada hora faz com às vezes um Deus diferente, esse foi uma pegada que o Lager se perguntou. Tá, a gente pode cultuar todos os deuses que a gente quiser dentro da nossa casa, mas a fins religiosos, a gente precisou eleger alguns que a gente iria dizer como deuses do clã. Então, esses fazem parte do nosso panteão. Mas o que eu digo é assim, você tem os simples deuses principais dos ritos sazonais. E aí, por exemplo, né, a Carla ela sempre vem com alguma descoberta nova que ela tem de algum deus celtibérico. Aí a gente coloca esse deus lá, a pedido dela ou de uma outra pessoa que traz, junto com a celebração que compõe aquele rito. Entendeu? Nesse sentido. Daí, no ano que vem, talvez seja outro deus. Mas Sim. Os deuses principais, eles estão lá. Entendi agora. Porque é interessante a gente ter exatamente isso, sabe? Essa rotina de criar, né, essa comunhão. Então, lá nós temos 12 deuses, a gente deu um para cada mês, além, né, dos deuses que ficam alocados nos festivais, e esses são os deuses que compõem o nosso panteão. Então, tudo que a gente faz institucionalmente como clã, a gente faz relacionando esses 12 deuses. São os nossos deuses do nosso panteão. Agora, devocionalmente na minha casa, eu cultuo a deidade que eu quiser. Eu aciono a deidade que eu quiser. E se no ritual eu quiser levar a minha deidade, não só quiser, eu vou levá-la, porque se eu estou cultuando na minha casa, ela está comigo, então eu vou levá-la para o ritual, ela também vai fazer parte daquela ritualística. Então, entender isso é entender o que a diversidade é tudo, sabe? E é bonito. Eu acho muito lindo quando eu participo de rituais em outros grupos e eu consigo reconhecer, apesar de toda a ritualística diferente, reconhecer o mesmo propósito. E aí fica legal, porque o jeito que o LAG decreta o propósito é diferente do ramo, é diferente do FitNemed, é diferente de qualquer outro grupo que a gente vá, mas o propósito é o mesmo. E aí, isso eu acho que é onde a gente vê a união. Entender os propósitos, não os ritos, né? Porque o script, e aí aqui falando novamente como antropólogo, ritual é um teatro. E não estou falando isso de forma pejorativa, tá? Nós falamos antropologicamente, o rito ele é um teatro. Você encena um rito. Você encena gestuais e coisas que talvez os deuses ou que os antigos fizeram, né? É um teatro, mas é um teatro simbólico. E o símbolo é tudo. O símbolo é o que te conecta. E ao esse teatro acontecer, você abre um portal para a transcendência, que é o que Michel Eliade vai chamar de epifania. Então, o rito ele é um grande momento epifânico, onde o sagrado se faz presente. E se faz presente porque a linguagem que está sendo falada ali é simbólica. Então, unificar o símbolo, não sei. Unificar o significado do símbolo, legal. Isso é bom, porque aí, independente de qual grupo eu esteja, eu vou reconhecer o significado por trás daquele símbolo. E aí eu começo a conseguir conversar, ainda que os nossos símbolos, que os nossos ritos sejam diferentes. Eu consigo comungar em comunhão mesmo, né, em comum união, apesar de toda a diferença. E principalmente, né, se eu estou falando de unificar aqui, você perguntou de unificar a roda. Não unifiquemos nunca essa roda, porque cada região vai ter sua especificidade. Cada lugar tem seu ciclo.
E tá tudo bem eu celebrar o Beltane aqui no meu espaço e, de repente, eu ir lá no ramo e celebrar o Samhain. Ah, mas isso não pode, porque vai quebrar a minha vida. Não, gente, como eu disse lá no início, morte e vida fazem parte da mesma coisa. O tempo inteiro coisas estão morrendo para outras viverem, e coisas vivem porque algumas morreram. Então, ou seja, celebrar isso não vai atrapalhar minha rotina, não vai atrapalhar meu ciclo, porque não é sobre mim, é sobre a Terra, é sobre a comunidade, é sobre o espaço à minha volta. Então, é muito importante entender isso. Eu não preciso unificar, eu posso compreender. E aí, isso eu concordo que talvez a gente ainda precise insistir um pouco mais nas compreensões por trás dos ritos. E eu acho que um bom estímulo para que isso seja feito seja a gente começar a comungar um do rito do outro, né? Se os grupos começassem a frequentar os grupos do outro, para entender como os outros ritualizam, para vivenciar as ritualísticas do outro, e em cima disso começarem a debater, a conversar. Olha, eu faço assim, você faz assim, que legal, eu gostei disso, o significado é o mesmo e a gente faz diferente. É a partir daí que a gente cria significados coletivos. Então, e fortalece a comunidade, mostra que a gente está unidos, ainda que indiferentes, e que diferente dos nossos antigos, aprendemos com eles, nossos clãs não são rivais, são clãs que se unem em amizade. Eu acho que aí sim a gente constrói um druidismo crescente, forte, e que tem muito para ensinar. Muito bom. Bastante Gabs está digerindo. Tô digerindo, porque muita informação, muita coisa aí para refletir. Acho que, dá para dizer que tá entre as conversas mais profundas que a gente teve aqui nesse podcast, hein? Então, é bom o pessoal aí escutar com bastante atenção, abrir bem as orelhas, porque tá valendo. Mas, infelizmente, vamos ter que começar aí nossos preparativos de encerramento. E uma coisa que a gente tomou como costume, né, a cada episódio, é pedir as indicações de livros, sites, referências de estudos, né, tanto relacionado ao tema vigente quanto outros gerais sobre a nossa espiritualidade, né, para o convidado. Então, Darta, por favor, fale para nós quais são as suas referências, o que você indica, o que é bacana aí para quem está começando, para quem tá ali no meio do caminho, enfim. Solta aí pra gente suas melhores referências. Olha, antes de eu soltar as minhas referências, agradeço, né, você dizer que tá profunda a conversa, que bom, porque acho que os festivais são sobre isso. Se a gente não se reencontra e não se remexe na prática desses festivais, tá errado, né? São épocas e celebrações para fazerem a gente pensar nos sentidos que as coisas têm para a gente. Então, fico feliz que isso esteja sendo levado pelas minhas falas. Sobre as indicações, primeiro eu quero começar indicando o site Templo de Avalon, né? Porque eu sei que muitos daqui que ouvem a gente, às vezes, não vão ter condições, né, de adquirir um material pago, um livro pago. Então, eu acho que o material do Templo de Avalon é um material riquíssimo. Eu comecei por lá, eu conheci o druidismo através do Templo de Avalon, e hoje tenho uma honra enorme em chamar a Rowena de amiga, né, porque é a mantenedora do Templo de Avalon, e foi a minha grande inspiração para chegar onde eu cheguei. Então, eu particularmente indico muito. Eu acho que é o maior website que a gente pode ter nessa direção. E, baseado nisso, também indico os conteúdos que o Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrução Céltico estão postando, ainda que às vezes curtos, né, na internet, no Instagram, são conteúdos de muita qualidade, no Facebook, são conteúdos de muita qualidade. Esperamos um dia termos aí revistas, termos mais coisas para a gente poder movimentar ainda mais esse conceito.
Da mesma forma, indico aqui o podcast que tá maravilhoso, eu tô acompanhando aí, tô me deliciando, né, super produção de conteúdo, e aí relembro do podcast Faça Coisa Celta, né, que a gente tem um conhecimento maravilhoso, e tem um podcast que infelizmente ficou para trás aí e há muito tempo, que é o Celta Mania, que é de um grande amigo, o Joab, que também produziu um podcast de qualidade, que eu acho que são materiais que a gente tem que referenciar, porque nem todo material está em livro, né? Tem as palestras do Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, que estão online, e tem as palestras do Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, que também estão online. Inclusive, em uma delas, do Encontro Paulista, tem uma palestra minha online, que tem o título Quando a Terra Dita as Estações, onde eu falo sobre essa adaptação da roda e conto, né, detalho melhor a roda do ano do LAG, inclusive cito o paralelo com cada uma dos tipos de rodas que acontecem aí pelos lugares célticos, né? Então, quem quiser saber os nomes, os comparativos, eu faço esse quadro lá nessa palestra, né? Quando a Terra Dita as Estações, está no canal do Caer Italbi, né? No YouTube. De referências literárias, óbvio que a primeira que eu começo a indicar é o livro Bosque dos Druidas, que eu tive o prazer de a primeira edição dele, né, o primeiro volume dele, ser um dos coordenadores, junto com a Ana de Leão, né, então fomos um dos coordenadores, um dos editores aí do livro, né, e também autor de 2 capítulos, né, sobre altares e sobre os festivais. Eu acho que é um livro que a gente, de início, pensou em escrever de forma simples e introdutória, né, para quem está chegando, e chega sendo um livro aprofundado, é um introdutório com profundidade, né, é um super material para você que está chegando agora, que está começando, ou para você que já conhece e quer se aprofundar um pouco, conhecer um pouco mais. Por exemplo, esses detalhes dos festivais estão lá, né, essas coisas que estou descrevendo aqui estão lá, estão descritos lá. Né? Então, acho que é um super momento. Conta a história do druidismo e tudo mais. Também indico o livro Bosque dos Druidas, você pode comprar ele pelo Clube de Autores, né? Mas se quiser ir pelo site do CBDRC, cbdrc.com.br, também tem lá o link que te leva direto para a compra do livro. E também pelo Clube de Autores, você consegue adquirir o livro da Rowena, que eu falei, né? Que hoje é intitulada Rowena Fer Aranrort, mas que no livro vai estar assinado com o nome que ela adotava antes, que é Rowena Senewin, que é Brumas do Tempo, que é um livro muito massa, muito legal, porque ele vai falar também dos festivais, vai falar de outros temas, vai falar dos deuses, vai trazer uma breve descrição sobre os deuses, sobre símbolos, bem introduzido e com, inclusive, algumas dicas de prática. Esse mesmo, o Neto trazendo ele, exatamente esse daí. Né? É um livro maravilhoso, sabe? É um livro que, por favor, se joguem nele. E para quem são leitores de inglês, eu indico muito o livro do Pagan Portals, né? As edições do Pagan Portals, escrito na maioria deles pela Morgan Daimler, que vai falar muito sobre os deuses, vai explicar muito dessas histórias, né? E indico sites, e para quem puder, os cursos da Laura O'Brien, que é irlandesa, pagã, vivencia o paganismo celta, o paganismo irlandês, como uma nativa, e que sabe dizer, inclusive, muitas dessas referências que eu trago sobre o que a Irlanda ainda pratica, foi ela que trouxe. Né? E aí ela é uma das coordenadoras do The Irish Pagan School, né, que oferece cursos, obviamente pagos, infelizmente em euro, né, e também tem livros publicados e tem um blog, né, onde ela posta textos também, e um canal no YouTube com vídeos dela. Vale a pena também. Né? Tem outros vários livros que eu poderia citar aqui que não me vem à mente, né? Tem o Semente da Bétula, mas ele não é mais encontrado, né? Infelizmente, do Marcelo Pasqualin, que tem a Semente da Bétula e o Silêncio do Carvalho.
São 2 livros que o Marcelo Pasqualini escreveu, também brasileiro, né? E que também são fenomenais, são fantásticos, mas são livros que estão esgotados aí, sem previsão de retorno. Então, estou tentando indicar coisas que vocês achem com facilidade, porque alguns dos livros a gente não tem tanta facilidade aí de encontrar. Mas acho que para quem quiser começar, Bosque dos Druidas e Brumas do Tempo são indicações certeiras. E Templo de Avalon vai confiando que você vai tranquilamente ter muito material de qualidade. E o que está sendo postado aí pelo Conselho Brasileiro, produzido pelos grupos, aqui o podcast, e essa galera que está produzindo coisa massa demais, segue que é sucesso. É isso. E claro, né, não podia deixar de indicar para vocês, quem quiser se aprofundar, tem a Turma Semente do Ramo de Carvalho, né, que dá uma aula maravilhosa sobre profundidade da espiritualidade céltica, e o LAG também tem a sua Turma Semente. Eu costumo brincar que o LAG é o ensino médio, o Ramo de Carvalho é a faculdade, porque o Ramo de Carvalho é uma turma de 1 ano, né, e uma turma bem mais aprofundada, e o LAG tem uma turma de 3 meses, trazendo mais o básico, mais o inicial. Quando eu fiz a Turma Semente do LAG, que a do LAG ela é online, por videoaulas, né? Então você assiste as videoaulas e tem encontros mensais para debater via Google Meet. Já a do Ramo são aulas online, mas presenciais, por assim dizer, né? São aulas síncronas, né? Acontecendo ao vivo ali. A do LAG dura 3 meses. E quando eu criei, eu já falei, o Ramo tem uma Turma Semente que eu indico, que é maravilhosa. Então, eu não quero fazer algo que faça concorrência, né? Não é uma proposta de concorrência, é uma proposta de complementaridade. Tem pessoas que gostam de conteúdos mais aprofundados e que conseguem se dedicar 1 ano inteiro para um estudo. Outras pessoas querem coisas mais rápidas, mais simples, só para conhecer o básico e vivenciar a partir do básico. E tá tudo bem. Então, são umas sementes com propostas diferentes. A do LAG, ela é introdutória, né? A do Ramo, ela é aprofundada. E aí, muita gente faz as duas, inclusive. Tem tanta gente que já fez a do LAG e a do Ramo, ou faz a do Ramo e depois faz a do LAG. Isso é muito comum, né? E nós, geralmente, abrimos turmas também agora no final do ano. Então, indico as turmas sementes como um lugar para você aprender e se aprofundar também aí nessas indicações. Acho que é isso. Obrigado. Maravilhoso. Eu gostaria de agradecer, Darta, você poder dispor de um tempo para falar sobre o druidismo, sobre os conhecimentos, né, que você já adquiriu e compartilhar com os nossos ouvintes. Eu acho que, como o Gabriel falou um pouquinho antes no programa, é um material profundo, foi um papo muito, muito fluido, mas ele tem a sua profundidade de conhecimento e isso nos enriqueceu, né? E enriqueceu esse episódio para quem está nos ouvindo agora. Então, eu quero agradecer a sua disposição por estar aqui conosco e agradecer a sua presença nesse programa e deixar em aberto um convite para um próximo para falar aí de muita coisa que você ainda tem para nos proporcionar. Eu que agradeço vocês, cada um de vocês, principalmente, né, quem está produzindo esse conteúdo contínuo, porque isso é desafiador. Eu acho que é muito massa ver isso sendo produzido, isso sendo continuado. Fico muito feliz e parabenizo demais vocês. E também agradeço a audiência, né? São acho que 2h15 de podcast, é muito tempo de falatório, né? Eu sou professor, sou mineiro, então prosear é comigo mesmo, é difícil segurar a língua. Então eu agradeço muito a audiência de vocês, o carinho, a perspectiva, o tema, a gente segue juntos, e com certeza esse convite está mais do que aceito, eu fico de portas abertas para estar junto com vocês sempre que possível, sempre que precisarem. É um prazer e uma honra enorme. Só tenho a agradecer e desejar as mais incríveis bênçãos para vocês e para todos da audiência, né? E que os festivais nos transformem a cada ano, para que a gente possa ser cada vez melhor. Obrigada, Darta, por sua presença. E vamos encerrando mais um episódio do nosso podcast, né? Agradecendo mais uma vez a presença do nosso ilustre convidado, deixando
reafirmando o que o Arthur Carlos falou, as portas estão abertas e a gente vai querer a sua presença aqui em mais outras vezes. E uma excelente semana e até a próxima sexta, peoples. Então, obrigado, Darta. Aí fica o nosso convite para você retornar e nos vemos na próxima semana. Com certeza foi uma conversa muito profícua, muito importante, né? Todo mundo já agradeceu, mas eu vou reforçar aqui tanto o convite quanto o agradecimento. E para a audiência, lembrem-se que a gente continua no Spotify, no Deezer e no YouTube, com episódios novos todas as sextas-feiras. Até lá, pessoal. Obrigada pela sua presença. Que a sabedoria ancestral esteja sempre com você. Nos encontraremos novamente em nossa próxima viagem pelas florestas do Nemeton Podcast, uma produção da Ordem Druídica Ramo de Carvalho.